Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta-feira, 1º de novembro. Tá perto de dezembro. Rapaz, o tempo tá passando muito rápido. É um bom sinal, é sinal que Jesus está voltando, né? Cumprimento de profecias, né? Pois é, que os calor dias... também. Rapaz, hoje foi insuportável aqui. Tá, hoje tá muito calor. Jesus está voltando. Amém, essa é a isso, melhor né? parte. A lição de hoje, ela tem por título Um Assassino Revelado. E a lição de jovens tem por título Reconectando-se com Cristo. Bem, a lição de hoje, ela traz para nós de cara uma questão muito interessante. E acreditem, eu já me perguntei isso muitas vezes. Nós sabemos que Jesus foi vitorioso sobre o mal, foi vitorioso sobre o pecado, né? Ele venceu o diabo, ele venceu, ele é vencedor. Mas então por que a gente ainda está lutando contra o diabo e contra os principados e as potestades? Se Jesus já foi vencedor, por que a gente ainda está lutando contra isso? Alguma sugestão, Carlos? Termine aí. Realmente é algo que nos remete a uma interrogação muito forte, né? Realmente não é? Chega assim, mas vamos prosseguir. E partes. talvez nem eu tenha resposta para isso hoje, tá? Mas a Bíblia tem sempre uma resposta, então você deve ler sua Bíblia. Mas vamos por partes. Nós também vimos que Jesus na cruz, ele venceu, mas a lição de hoje ela trouxe nesse contexto do grande conflito, principados, potestades, príncipe das trevas, trouxe o contexto do o sentido que Jesus deu a isso em a sua morte na cruz. O texto de Colossenses 2,15 fala que Jesus publicamente ele expôs as obras desses principados, dessas potestades, e ele triunfou sobre eles na cruz. Também tem um texto mais adiante que diz assim, que Jesus despojou esses poderes. Despojar nós sabemos que é uma palavra que significa tirar as roupas. E a sua palavra básica, que é a palavra grega apekduomai, ela justamente significa tirar as roupas de alguém. Ou seja, isso pode significar que ao Jesus morrer na cruz, ele tirou as armas, a armadura que os poderes do mal tinham nesse grande conflito. Ou seja, ele deixou eles sem armas para lutar, porque ele venceu. E ali ele acabou tirando todas as suas possibilidades de chances de vencer. Vocês sabem que as armaduras servem para proteger um soldado na guerra e para que dê possibilidade a ele de vencer e de sair vivo. Ou seja, Jesus tirou essa possibilidade dos poderes do mal. Amém. Que ele mesmo seja louvado por isso. Então, Jesus também tirou uma coisa muito importante, a autoridade desses poderes sobre a terra. Porque você se lembra que está escrito que a terra está sob o domínio desses poderes. Mas nós sabemos que a terra está, na verdade, sob o domínio de Deus. Porque Deus ele continua atuando e não permitindo que esses poderes façam o que eles gostariam de fazer. Então, Jesus também tirou essa autoridade. E uma coisa mais e mais importante ainda, Jesus garantiu o céu para todos os que o aceitem. Amém. Então, isso é muito bom. E depois a lição segue aí na nossa perguntinha 6, falando o que mais foi revelado na cruz. Foi revelado que Satanás é um homicida, e isso está em João 8,44, que fala que desde o princípio ele foi assassino, não se achou verdade nele, mas mentira, por isso ele é o pai da mentira. Então Jesus revelou tudo isso ali. Aquele que é mentiroso é filho do diabo. Isso mesmo. Então Jesus revelou tudo isso. E fala também que Jesus triunfou sobre o poder do pecado. Ou seja, essa palavra triunfou na Bíblia, ela é baseada na palavra Tiriambel, que implica como se fosse uma celebração. Ou seja, Jesus fez um ato de celebração mesmo sobre o mal. E tem uma coisa aqui muito interessante, que pode ser a resposta da nossa pergunta. Por causa da cruz, chegará o dia em que o domínio desses poderes acabará, quando Cristo houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Até lá temos que resistir, combatendo o combate da fé na força de Deus. Ou seja, Jesus venceu, e essa vitória ela tem se estendido até os nossos dias de hoje, até o dia em que chegar o ponto de que só vai haver um inimigo para nós, que vai ser a morte, e vai ser vencido também pela graça de Deus. Amém. E até lá nós temos que continuar combatendo esses inimigos
pela fé na força do Senhor Jesus. E ali na cruz ficou claro para todos os seres celestiais a natureza de Satanás. E ali foi tirado todo o laço que os seres que adoram a Deus poderiam ter com o diabo. Porque ficou provado que ele foi capaz de matar o Filho de Deus. Na lição de jovens, nós trazemos um pouco hoje de conhecimento. Minha voz como tá, pessoal, a gripe me pegou. Um pouco de conhecimento até de agricultura, que fala um pouco a questão do enxerto feito nas plantas. Como é que acontece isso? O enxerto é feito da seguinte forma: duas plantas diferentes, mas da mesma espécie, sendo que uma será unida à outra, para que assim ela seja apenas uma. Mas por que isso e como isso? Nós sabemos que através das raízes que são levados todos os nutrientes para a planta e assim ela possa produzir frutos. Algumas plantas elas fazem bem esse processo de levar esses nutrientes, tem um bom sistema de erradicação, de levar esses nutrientes para o restante da planta. Já outras têm fragilidade nesse sistema, mas produzem bem seus frutos, produzem folhas. Então o que é feito? É tirado a parte da planta que produz o fruto, que produz bem o fruto, e coloca naquela que tem um bom sistema nas raízes. De forma que seja que o sistema das raízes contribua para que haja os bons frutos. Então é isso que acontece. E nós também passamos por algo meio que dessa mesma forma. Como? Cristo, depois que o pecado entrou no mundo, nós não tivemos mais a oportunidade de refletir o caráter de Cristo com perfeição, da forma que é, devido ao pecado. Mas hoje nós podemos passar também por esse processo de enxerto. Nós podemos tirar nós não temos capacidade nenhuma nós podemos até produzir frutos, mas que nós possamos estar produzindo esses frutos, nós precisamos estar ligados a alguém que nos dê esses nutrientes capazes de fazer com que nós estejamos produzindo tais frutos. E esse nutriente maior é Cristo. Depois que Cristo morreu na cruz, Deus fez esse plano para que nós pudéssemos assim estar podendo ser enxertados a Cristo, para que possamos estar assim voltando a refletir o caráter dele. Algo muito interessante é que quando causa esse enxerto, quando é feito esse enxerto, o fazendeiro ele precisa continuar tendo cuidado até que suma toda a cicatriz e que fique uma planta única. Nós, ao nos ligarmos a Cristo, Deus ele não termina o trabalho só no momento em que nós fomos ligados, mas ele nos molda constantemente, cuida de nós constantemente, até que nós estejamos livres dessa cicatriz do pecado na nossa vida e possamos estar assim, sendo uma única planta ligada a Cristo. A lição de hoje nos convida a buscarmos essa ligação, a buscarmos estar todo dia buscando essa semente e nos alimentando dessa semente que é Cristo, buscando esses nutrientes através dele, para que nós possamos estar assim produzindo os frutos desejados por ele e assim estar buscando ao máximo aqui refletir o caráter dele para aquelas pessoas que não os conhecem e até para estar testemunhando para essas pessoas. Pois é isso aí, pessoal. É isso aí, Até amanhã. pessoal.